Dá pra vocês aí? Pode começar. Peraí, Pode volta aí. fazer perguntas daqui pra lá, pra ficar. Valeu, Pra não amigo. ficar. Senão, Posso me encaixar? começa aqui e vamos embora. Pessoal, antes de mais nada, gostaria até de pedir desculpas para vocês da imprensa. Não precisa nem gravar, é só um introito. Pedir desculpa para vocês pelo tratamento. Vocês não deveriam ser recebidos aqui, sim lá em cima, mas por uma imposição, mais uma imposição ilegal do presidente afastado, Pérez, que não permite a subida de vocês, para evitar qualquer tipo de confusão, que não é a nossa intenção, qualquer tipo de confusão, pelo contrário, nós estamos aqui cumprindo a lei, cumprindo decisão do STJD, então a gente decidiu descer aqui para não deixar vocês na chuva e até para facilitar o trabalho de vocês. Orlando, eu queria que você explicasse isso. A punição do STJD ao Pérez, ela é apenas esportiva ou ela de fato, no seu entendimento, naquilo que vocês avaliaram, ela é administrativa? E isso faz com que você, como vice-presidente, assuma a presidência do Santos? Então, essa parte técnica, nossos advogados vão poder explanar, já vão falar, mas evidentemente que ele está suspenso de todas as atribuições. Inclusive, alguns colegas de vocês mesmo deram na imprensa durante o transcorrer da semana, na iminência em que o Pérez era para ser julgado, disseram que se eu tivesse retornado na semana passada, já ia retornar no exercício da presidência. Isso aí está na ampla imprensa, por exemplo, a opinião de diversos juristas e conselheiros. Eu quero deixar uma coisa clara, eu estava licenciado, afastado há 1 ano e 2 meses do Santos Futebol Clube. Eu gostaria de permanecer afastado, licenciado, e o Conselho Deliberativo, na reunião da semana passada, que determinou meu retorno. Eu, por mim, eu estava ainda afastado porque eu não tenho condições no momento de trabalhar ao lado do Pérez. Ele realiza uma gestão temerária e eu não quero fazer parte dessa gestão. Tento combater essa gestão temerária, mas o presidente tem mais força política e influência do que o presidente. A caneta é dele. Fui obrigado a voltar e voltei bem no período de vacância imposto pelo STJD. Então, não fui eu que forcei essa situação, muito pelo contrário, eu fui obrigado a voltar e estar nessa situação. Não posso me omitir. O Santos não podia ficar 15 dias sem presidente. Tanto é que oficiamos a Federação Paulista, a CBF, as altas entidades do futebol brasileiro, que eu estaria assumindo na vacância desses 15 dias. O Santos não podia ficar sem dirigente durante esse período. E uma coisa que muitos comentou desde o início da manhã é que você, no cargo de presidente em exercício, teria feito demissões de funcionários e solicitado a troca de alguns membros do comitê de gestão. Eu queria que você explicasse se houve de fato demissões, se houveram de fato demissões, e o porquê da troca desses membros do comitê de gestão. A gente assumiu e a gente está evitando medidas extremas, até pelo bom clima que tem que pairar no clube. Infelizmente, esse clima está ruim por culpa do próprio presidente e vocês são a prova disso, que vocês estão impedidos de subir pelo presidente. E repito, para evitar qualquer problema, eu desci para não fazer vocês tomarem chuva aqui. O que aconteceu? Sim, trocamos não todos os membros do comitê de gestão, apenas alguns que não são da minha confiança e que eu tenho problemas, inclusive judiciais. Eu não posso administrar o clube por 15 dias com pessoas que eu tenho problemas judiciais. Mas isso não tem problema nenhum, porque eu nomeei outras pessoas e o Pérez, o presidente afastado, quando voltar, nomeia o pessoal da confiança dele de novo, sem problema algum. Isso eu não vejo problema nenhum. Em relação a demissões, mentira, eu soltei até um comunicado para todos os funcionários do clube que ninguém, absolutamente ninguém, seria demitido nesse período. E uma coisa, ao fim desses 15 dias, como é que fica a sua relação com o Santos? Você volta para o seu cargo de vice-presidência? Como é que fica essa situação? Você pretende seguir de alguma maneira como presidente, enfim? Não, eu volto para a vice-presidência, talvez eu volte até antes. Se o presidente afastado Pérez conseguir um efeito suspensivo no STJD e voltar hoje, voltar amanhã, voltar semana que vem,
se ele conseguir reformar a punição dele e voltar antes, eu vou imediatamente para a vice-presidência. Eu estou aqui para cumprir determinação judicial, ao contrário do presidente que parece que está inconformado. Então, para mim, não tem problema nenhum. Após passar esse período que eu estou interinamente na presidência, seja por algumas horas, por alguns dias ou por 15 dias, depois eu volto para a vice-presidência normalmente. Mas essas trocas que você fez agora, como você mesmo disse, pelo menos 15 dias, isso não atrapalha o ambiente, o dia a dia do clube, fazendo essas trocas por um período tão curto? Não, atrapalharia se eu mantivesse pessoas com quem eu não confio para administrar o clube. Aí realmente me atrapalharia. Com essas pessoas que eu tenho confiança, que são no meu grupo, e até de outros grupos que eu convidei, não tem problema algum. Rolando, você teve acesso às contas do clube? Foi uma imposição que o conselho falou pra gente, que você teria acesso livre. E se esse pessoal que veio contigo, alguns que foram demitidos, você vai tentar readmitir para que eles voltem ao clube? Não. Apesar do conselho, na semana passada, ter derrubado a portaria 1018, uma portaria ilegal emitida pelo presidente Pérez no ano passado, que me tirava qualquer tipo de poder, quando o Conselho Deliberativo determinou o meu retorno em virtude de considerar essa portaria ilegal, o presidente afastado Pérez, mais uma vez, caiu numa ilegalidade e emitiu uma nova portaria, a portaria 319, com um teor muito parecido, só que dessa vez ele não tirava o poder só do vice-presidente, e sim de todos os membros do comitê de gestão, inclusive de seus amigos. Então aquilo que o conselho de boa fé está achando que me restituiu os direitos, eu fui proibido de acessar as contas e qualquer tipo de documentação. Em virtude desse fato, é que eu recorri à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aí sim hoje foi me dada na íntegra, e vi juntamente com meus advogados e com o meu grupo que eu tinha razão e poderia exercer a presidência do Conselho Deliberativo. Mas aquele papo que o Conselho determinou que eu tivesse acesso às contas, como manda o Estatuto, me foi tolhido novamente hoje, quando eu voltei a exercer o cargo de vice-presidente. Só para vocês entenderem. Eu, quando retornei pela manhã, eu retornei na condição de vice-presidente, cumprindo uma determinação do Conselho Deliberativo. Após tomar conhecimento dessa portaria ilegal, número 319, e a íntegra do processo do STJD, para que o Santos não ficasse desfalcado de dirigente no período de 15 dias, em um momento crucial, diga-se de passagem, do Campeonato Brasileiro, é que eu tive que tomar a medida extrema, porém legal, de assumir a presidência do clube, interinamente. E, Paulo, só para uma dúvida, o senhor mesmo acabou de dizer que a situação do Santos numa reta final, enfim, pode criar uma certa confusão no ambiente do clube. Eu queria saber, o senhor retornando à vice-presidência do Santos Futebol Clube, Pérez voltando a atuar como presidente, o que parece, para quem está de fora, para o torcedor, uma confusão dessa, que é o vice querendo derrubar o presidente e o presidente querendo derrubar o vice. Que cenário que o senhor pode passar para o torcedor numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde a gente enxerga uma confusão dessa, um ambiente nada propício entre o vice e o atual presidente? Esse tipo de problemas políticos acontecem em quase todos os grandes clubes de expressão do futebol brasileiro, infelizmente. O sistema associativo hoje, em voga na maioria dos clubes, impõe essa normativa. Portanto, eu quero tranquilizar a todos os santistas, o futebol está blindado, entramos em contato com a direção de futebol e passamos para eles que esse problema aqui é exclusivamente no que tange a parte administrativa de gestão do clube, não havendo qualquer tipo de gerência ou ingerência da minha parte para o futebol. Passei tranquilidade para o departamento de futebol e que o Sampaoli pudesse
continuar o seu belíssimo e excelente trabalho. Eu quero deixar claro que eu sou um fã do trabalho do Sampaoli, eu gosto muito do trabalho do Sampaoli e quero, na minha concepção, que ele fique aí ano que vem, porque o Sampaoli vai dar resultado pra gente. Mas finalizando, o torcedor pode ficar tranquilo que o departamento de futebol está blindado. Você chegou a conversar com o Paulo Autuori? Não, a minha equipe conversou com membros do departamento de futebol. Não necessariamente Paulo Autuori, porque hoje, salvo engano, é folga deles lá no CT. E por causa disso eu voltei hoje a exercer a vice-presidência, para que se houvesse qualquer tipo de conturbação do ambiente, não chegasse lá no futebol, e foi justamente o que aconteceu. Evidentemente que houve uma conturbação, até um excesso, não originado por minha causa, e sim pela suspensão imposta pelo STJD, a quem eu respeito. Eu quero deixar claro o meu respeito pelo STJD e que a gente deve cumprir as determinações da Justiça Desportiva. E uma dúvida, você não conversou com o Paulo Autuori, mas tudo isso, de alguma forma, acaba virando uma confusão. Esse tipo de conflito entre você e o Pérez não pode fazer, você não vê dessa maneira, com que o Paulo Autuori, que já demonstrou uma insatisfação com algumas coisas que acontecem dentro do Santos, e em relação ao próprio Sampaoli, de fazer com que eles falem, ó, definitivamente aqui não dá para ficar. Grande problema, mas aí não é uma responsabilidade minha, sim, do presidente afastado Pérez. O presidente afastado Pérez consegue ser unanimidade. Não tem ninguém que se dê bem com ele. Todo mundo que aporta no Santos Futebol Clube, seja no departamento de futebol, ou seja na parte de gestão administrativa, se indispõe com ele. Um absurdo. Então, o problema não é meu, eu me dou bem aí com todo mundo é amigo, falo com todo mundo. O problema é que todo mundo briga com o Pérez e o Pérez briga com todo mundo. Eu sou apenas mais uma das vítimas da briga do Pérez, do temperamento dele, infelizmente. Só voltando à questão da substituição dos 4 membros do Conselho, não é um pequeno espaço de tempo para o senhor trabalhar, enfim, o senhor disse que até mesmo não sabe se ficará os 15 dias, para substituir 4 membros do Conselho. Existe algo além dessa substituição, algo que o senhor gostaria com essa substituição, passando não só dessa questão de confiança, de trabalhar com alguém de confiança? Tem alguma coisa que o senhor, nesse curto período, pretende fazer, como inclusive a substituição desses 4 membros? Não, nós não vamos tomar nesse curto período nenhuma medida extrema. A medida mais extrema, vamos assim dizer, foi a substituição desses membros do Comitê de Gestão por uma única questão de confiança. Eu precisei substituir esses membros no caso de alguma eventualidade de gestão precisar de que algum ato seja legitimado. Apenas isso. E isso não implica em nada a dirigibilidade do Santos Futebol Clube, porque o presidente afastado Pérez, quando retornar, ele pode, conforme os trâmites, conforme o que diz o Estatuto Social, nomear novamente a turma dele. Beleza, obrigado, gente. Obrigado. Vladimir Camargo, advogado e professor de Direito Esportivo. Com V, WLA, D de dado I, MYR. Camargos com essa no final. Uma coisa que acho que eu gostaria de saber, essa punição do STJD para o presidente Pérez, ela diz respeito única e exclusivamente à esfera esportiva, ou ele de fato está proibido de tomar decisões administrativas? O atual Código Brasileiro de Justiça Esportiva está fazendo 10 anos agora, participamos da redação 10 anos atrás. Nós colocamos no artigo 172, artigo 172, uma disposição muito clara de que as suspensões que valem contra dirigentes, além de serem imediatas, elas valem para todas as esferas da gestão. Se nós estamos tratando de um clube que tem como sua principal atividade o futebol,
todas as atividades de gestão ligadas ao clube têm reflexo no futebol. Portanto, nós temos certeza que a decisão do STJD, que precisa ser cumprida, ela tem valia não apenas para os atos relativos ao futebol, mas todos os atos de gestão referentes ao Santos Futebol Clube. Portanto, a suspensão vale também para os atos relativos à presidência, como, por exemplo, a proibição de assinar qualquer documento relativo à presidência do clube. Mas quando vocês chegaram aqui, isso, o senhor acabou de dizer, estava claro para todos os funcionários? Todo mundo sabia disso ou não? Achavam que a questão era só com o futebol? As decisões da Justiça Esportiva precisam ser respeitadas. Tenho certeza que, pelo corpo técnico que o Santos tem, todas essas dimensões da decisão do STJD já estavam informadas e que, portanto, assim como foi a recepção do vice-presidente, que veio tomar as medidas necessárias para que o clube não ficasse acéfalo, foram bem recebidas pelos funcionários do clube, que já tinham dimensão de decisão de tribunal cumpra-se. Então não teve nenhuma resistência? Não que a gente possa ter percebido. Tá certo, Obrigado. Muitíssimo obrigado.